Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finalmente Residente, nosso podcast sobre especialidades médicas, carreira e tudo mais o que você precisa saber para ser um excelente médico ao longo da tua jornada. Não é isso, John? Perfeitamente, Joana Rezende. Meu nome é Obrigado. John, sou médico formado em clínica, professor de preventiva aqui da Medway. E o episódio de hoje exige seriedade. Falar isso, você tá muito sério. Seriedade. Ai, Eu gente, investi um personagem Eu aqui. posso fazer um disclaimer antes de começar? Eu tô com vergonha alheia pelo John. E por mim também. Aguardem, Não porque eu tenho- tô cheio de perguntas pra esse podcast. A gente vai fazer muita pergunta idiota e eu tô envergonhada diante do nosso ilustríssimo convidado. Ilustríssimo é uma palavra bem jurídica. Hoje eu não vou ser leigo, eu vou ser subleigo, porque eu vou isso. perguntar mesmo. É isso. É isso. Vamos lá, a gente vai começar então o nosso podcast agora, sem mais zoeiras. A gente vai começar o nosso podcast de medicina legal. Eu estava ansiosa por esse episódio. De verdade. Antes de começar, o que tu sabe sobre medicina legal? Muito pouco, quase nada. Fiz o que podia, pude pouco. Podia pouco. É isso. Vai ser o meu mood desse podcast de hoje. E eu não sabia nada até o começo desse episódio, agora eu sei o mesmo tanto do que no começo. É Yuri, isso. nosso querido convidado, se apresenta, por favor. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho desse mundo à parte da medicina, né, da nossa profissão. Meu nome é Yuri Franco, sou especialista em medicina legal e perícia médica pelo Hospital das Clínicas da USP. Me formei em medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Santos em 2017. Me formei na residência em 2021, né? Acabando em 2020. Fiz especialização em Direito Médico pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Também tenho especialidade em Medicina do Trabalho e Medicina de Tráfego, que eu vou explicar depois por que isso, que tem na residência também. Pouca coisa, hein? Sim. Qual que é a tua idade, por favor? 29 anos. Vira 29 tempo. anos, é Porra, John, a engraçado, gente né? também tem 29, É, hein? contemporâneo e cada um, né? Tu tem 29? Eu tenho 29. Eu imaginei que a gente era da mais. mesma geração, porque Eu tenho eu tô mais. um pouco triste agora, eu tô me sentindo a Eu tenho prima. mais e a metade desse currículo, mas Parece. vamos começar essa A aula prima porque do não é a minha Natal, parte. sabe? É. Olha, teu primo já fez 4 especialidades e você tô nem saiu da pediatria. mal da pediatria. Galera. Yuri, seja muito bem-vindo. Acho que a ideia aqui, que nem a gente falou lá no início do podcast, é, cara, entender um pouco mais desse mundo da medicina legal. E eu já fiz a meia-culpa de que eu e o John conhecemos um total de 0 para menos. Então, para quem tá ouvindo aí, não sei se entende, se não entende, a gente às vezes tem uma visão muito enviesada, né, de série, de não sei o quê. Talvez a gente às vezes caia num lugar comum e o seu objetivo aqui é quebrar essa nossa visão. É botar a gente no nosso lugar. aqui. Fica aí Tá bom. pianinho. Se o John começar a zoar muito, pode dar uma Imagina. zoada com ele. E para começar, eu queria entender por que medicina legal. Da onde surgiu? Como que você conheceu uma especialidade que é menos conhecida? E como que você entendeu que era o caminho que você ia traçar dentro da medicina? Essa é talvez a pergunta de milhões que falam hoje, né? Porque eu conheci a medicina legal por conta do meu pai. Que meu pai, ele fez especialização em medicina legal, né, no fim da década de 90. E aquilo me fez conhecer um pouco que aquilo existia, né? Quando eu decidi que eu ia ser médico, eu entrei na faculdade já com um pouco medicina legal, que interessante e tal. Não sei se eu ia ter estômago para trabalhar no IML, essas coisas assim, Bom ponto. mas já me interessava, né? Então eu conheci por aí. E ao longo da faculdade eu fui me interessando mais e buscando mais. Fundei a Liga de Medicina Legal da minha faculdade. Pô, que legal. Ela já teve outras, mas tinha acabado naquele período, aí eu fundei de novo. E aquilo fez aquela chama ficar acesa durante os 6 anos, né? Porque eu não abandonei a liga, continuei. Então, aquilo deu uma oportunidade de eu conhecer. Mas não foi só o conhecimento básico, né? Do que era a especialidade. O fato de que a medicina legal, ela envolve um conhecimento de muitas outras especialidades. E isso me atraiu muito, porque eu gostava de muita coisa, né?
exceto a pediatria. Ah, pronto. Te entendo. Ah, pronto. Cara, prosseguir. não é o primeiro, não será o último. Pode. Isso despedaça meu coração, deixa em frangalhos. Porém, Mas- siga. E isso, na verdade, fez com que eu falasse, pô, gostava de clínica, gostava muito de cirurgia, de GO. Não é que eu não gostava de nada. de Preventiva. pediatria, eu Só não gostava. gostava de ver. Não, a preventiva. A parte boa da preventiva é que tinha um pouco de medicina legal nela. Pois é. É. São Pouco, áreas que, de alguma muito forma... pouco, mas não, tinha. Então esquece, eu ia falar Mas que- tinha alguns conhecimentos Tá. que eram importantes, que a gente aprendia lá. Porque, por exemplo, na minha faculdade não tinha cadeira de medicina legal. Essa é uma pergunta que eu vou fazer mais pra frente. Mas Fica à vontade. vamos lá. Mas então essas foram as coisas que me fizeram gostar e me interessar pela medicina legal, porque eu passei os 6 anos no começo, tipo, sempre gostei muito de anatomia, enfim. E aí eu falei, pô, vou fazer cirurgia. Chegou no 3º ano, técnica cirúrgica, adorava cirurgia, gosto até hoje. Clínica cirúrgica é a mesma coisa, só que aí a clínica propedêutica também me encantando Também um pouquinho. tudo, Então, né? Tudo, sabe? E patologia também, por incrível que pareça, no segundo ano, segundo, 3º ano, também gostava um pouco. Foi ali que pra mim não dava. Eu ia falar Eu isso tô agora. pensando, por que eu não fiz eu medicina também. legal? Eu Eu tava pensei, vendo, pô. eu já tava observando, por que me tiram essas 4 especialidades aqui? Aí acho que é patologia, histologia, é isso aí. As coisas Mas, básicas. ainda que ela não seja uma prática das outras áreas da medicina legal, mais para a área da medicina legal criminal. Ela tem uma perfeito, importância um pouco maior, a patologia em específico, que Entendi. você comentou. perfeito. Para outras áreas, menos. Legal. Mas, então, ao longo de todas essas indas e vindas e não saber definitivamente o que eu queria fazer, gostava de um monte de coisa, falei, vou fazer o quê? 6º ano, prestei clínica, porque era, naquele momento, a rotina da clínica, assim, as opções da clínica depois me atraíram mais do que na cirurgia na época. E, ao mesmo tempo, eu falei, não, eu construí tudo do primeiro, na verdade, do 2º ano, quando eu fundei a Liga de Medicina Legal. É uma opção que ainda me interessa. Eu vou prestar. Só Total. tenho uma residência no Brasil, é do HC, eu vou prestar HC, Medicina Legal, o resto clínica. Só tem uma residência no país. Só. Olha só. Quantas vagas? Eita. 5 Olha 5 só. anuais. Extremamente diferenciado. Exatamente. Agora parece que... parece não. Teve autorização para a Federal do Ceará abrir um programa, não sei dizer ao certo quantas vagas. Mas, que é ótimo, mas demorou bastante tempo. Boa. Legal. Me diz uma Interessante. coisa, pra abrir mesmo, o que é a medicina legal? Qual que é o campo de atuação de Boa. vocês, assim? Porque eu não sei. Fica tranquilo que... Falou bem baixinho. Aumentem o volume, voltem. Representando a galera aí que tá É ouvindo e isso. não sabe, por favor. A medicina legal e perícia médica é a mesma coisa. É importante dizer isso porque às vezes as pessoas falam de perícia e desvinculam da medicina legal e vice-versa, né? Aquela perícia do INSS com a perícia do IML é a mesma coisa. Medicina legal é uma coisa só. O que é? É a medicina, serviço da justiça. É uma intersecção, que nem o fundador da residência, o professor Daniel Munhoz, ele ensinava bastante dessa forma. Eu gosto de repassar, que é como se fosse na teoria lá dos conjuntos da matemática, Aham. medicina, direito, medicina legal, intersecção. É isso. Ou seja, nós utilizamos o conhecimento da medicina aplicado de uma forma que diverge das outras especialidades, no sentido da prática. E isso vem de uma coisa que é acima do conceito do que é a medicina legal. A gente pode dividir em medicina normativa, preventiva e curativa, por exemplo, Aham. certo? Preventiva Perfeito. e curativa, aquela que a gente está habituado na graduação, Perfeito. são as outras especialidades e tudo mais. Aí a medicina legal entra na normativa, ou seja, serviço da norma, para elaboração de normas e para aplicação de normas. Então, é uma situação diferente, nesse caso não é um conjunto que tem uma intersecção completa, né? Aham. Porque nós não temos a finalidade de prevenir, de tratar, né? Ainda que prevenção seja uma coisa que é plausível na medicina legal criminal. Por quê?
estatísticas, né? Acidente de trânsito mais em jovem. De Interessante. certa forma, tem um papel preventivo a medicina legal criminal. Uhum. Mas não é a função dela. Por isso que a gente fala até que a gente não tem paciente, nós temos periciados, nós temos examinados. A relação médico-paciente difere da relação médico-periciado. Não na sua base, que é ética, cordialidade, respeito. Sim. Isso é básico. Perfeito. Mas na interpretação de informações, às vezes no vínculo, de fato, né? Uhum. Porque como a gente está atuando para a justiça, o nosso vínculo com aquela pessoa é pontual, né? É naquele momento, é uma análise atual e retrospectiva, não tem uma visão prospectiva de cuidado. Às vezes, uma visão prospectiva de auxiliar a justiça no sentido de o juiz falar assim, essa pessoa, no trabalho que ela exerce, ela pode ter alguma complicação pela doença dela? Aí sim, é uma visão prospectiva e cabe a gente dizer isso, por exemplo. Total. Mas Legal. é uma visão diferente. O Guido Palombo, que é um psiquiatra forense famoso, que é um veterano meu de faculdade que eu gosto muito, um amigo, ele fala que a gente prescreve direitos, não tratamentos, né? É basicamente isso, né? Eu acho Forte que é por aí. isso. Forte, Gostei. maneiro. Né? Gostei. Mas deu pra compreender. Nossa, deu pra compreender bem. Posso ser bem claro no que você fala. Eu achei extremamente didático, praticamente na verdade, uma mas aula, uma perícia aqui. Obrigado. surgiram outras dúvidas aqui nessa questão da aplicação da lei, pensando em termos práticos. Mas isso a gente vai falar mais pro final também, né, de quais são as áreas de atuação. Sim. Mas já trazendo um pouquinho assim, tem toda a questão da perícia, então você trouxe aí INSS, IML, sendo realmente, quando a gente para pensar, faz sentido ser a mesma coisa. E tem também questões mais, não sei nem como falar isso, legislativas de ser talvez consultor de alguma coisa, de formulação de leis e políticas e etc. Como é que funciona isso? Então, na base, né, na base da disciplina de medicina legal da USP, eu falo de referência deles porque afinal foi onde teve o primeiro departamento, um dos primeiros, né, com o professor Oscar Freire, né, ele que fundou tudo, e teve o discípulo dele que era o Flamínio Fávero. Ele tem um tratado de medicina legal, que é muito interessante, é um pouco antigo, mas muitos conceitos são válidos, né. E ele falava exatamente disso, da medicina legal, na verdade, ela surgiu para auxiliar a formulação de normas. Legal. Porque a gente vê, claro, especialmente nós na medicina legal, mas qualquer área da medicina, algumas leis que envolvem o conhecimento médico que são até meio absurdas, assim, que você fala, sabe, por que isso... por exemplo, por que essa doença isenta de carência num benefício previdenciário? Certo? Coisas do tipo assim, que você fala, não faz sentido. Hoje, quando muito, um médico é consultado lá para fazer uma legislação. Não vou dizer que não é, porque não dá pra gente afirmar, nunca diga nunca, né? Mas Perfeito. a gente, assim, na especialidade deveria ser mais utilizada nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Né? Porque a gente vê algumas coisas de conflitos de conceitos, assim, que não se conversam, né, na legislação em si, e depois para a gente aplicar ela na perícia médica, a gente fala, mas isso daqui não se enquadra, isso aqui não tem muito sentido, ou então isso tem, mas não está contemplado nessa situação que essa pessoa tá, e aí fica essa situação meio... Isso cria um gap, né? Na parte assistencial a gente tenta... eu agora vou filosofar, né? Mas na Política Nacional de Humanização existe uma parte de cogestão, do tipo, quem tá na operação conversar com a gestão, porque são indissociáveis, né? Exato. E realmente entra em conflito direto se tu tá obedecendo uma lei do qual você, na prática, pode vir a não fazer sentido do ponto de vista pleno. Então, faz todo sentido isso. Todo sentido. Eu queria entender mais como é que funciona a residência agora, Yuri, assim, Residência. como que é? Você tá falando de muita base do direito que a gente não tem. Como que a residência lida Tu com não isso? tem? Fala por você. Caraca, cara, Como assim? eu tinha que ganhar adicional de salubridade aqui. É contigo? Ou não é? É por aí. Vou já aproveitar aqui. Não, mas é um fato isso. O R1 de medicina legal, ele tem uma
dissociação em termos práticos da medicina, porque é como se a gente fosse doutrinado de uma forma diferente do que a gente teve nos 6 anos de graduação. É óbvio que não no raciocínio básico médico, então propedêutico, fisiopatológico, isso é, né? Não é nesse sentido, mas é no sentido do que eu falei para vocês de aplicação da medicina. E é aí que entra a questão que a gente tem uma formação não oficial, mas complementar, né, da grade da residência de noções de direito. Longe de ser uma formação de direito. Não é isso, mas essas noções de direito já são absurdamente, assim, abrem muito a cabeça da gente quando a gente está nessa especialidade. Por isso que eu questiono absurdamente como que nós nos formamos sem ter bases disso. E essa é a responsabilidade da medicina legal. Porque é de médico para médico falando, né? Então, é falar onde, por exemplo, onde nós estamos inseridos como profissional na sociedade. A gente passa 6 anos da graduação falando que nós somos... não podemos cometer... a gente pode ser processado por negligência, imperícia e imprudência, certo? E é só isso que a gente fala. É só isso. Trava aí. Pois é. Só que a gente tem um mundo acima disso, que é onde entra a medicina legal de fato, em termos de judiciário. A gente está falando desses 3 elementos em termos de processo ético profissional, por exemplo. É uma situação. Mas só que não é só aí. A gente tem um papel enquanto profissional na sociedade, então de responsabilidade civil e penal. Ou seja, a gente pode ser preso por um dano causado por um paciente ou pode ser obrigado a indenizar um paciente. Isso é responsabilidade profissional. Não passa pra gente. Não. E se passa é um passant, né? Então, assim, a situação que faz, né? Esses são um dos temas que a gente aprende com noções de direito, mas coisas muito mais básicas que todo cidadão deveria saber, na verdade, né? Mas a nossa graduação, ela médica, de uma forma geral, ela foca muito na questão da nossa profissão de fato, só que tem coisas que são muito além disso e que estão acima disso. Quer saber que uma lei está acima de um código de ética médica, né? Que a Constituição está acima de tudo, e depois tem o Código Penal, tem o Código Civil, aí depois lá embaixo vem o Código de Ética Médica, e aí tem um monte de conflito de norma do Código de Ética com legislações, e aí a gente fica nessas confusões, que na verdade nem são tão grandes de conceitos e de situações conflitantes na nossa prática. Então, a noção de direito é no R1, para ter esse embasamento, para saber em que situação a gente aplica a medicina, porque é como se cada área do direito fosse uma subespecialidade da medicina legal. Direito civil, direito penal, direito trabalhista, previdenciário e tudo mais. Associado a uma formação generalista em medicina. Tá. Ou seja, no R1 a gente passa em pediatria, passa na cirurgia, na neurocirurgia, na ortopedia. Como assistente. Como assistente. Tô ali tocando o paciente, tô junto com o residente pede e é isso. Exato. Muitas vezes, até pela residência ser relativamente recente, o programa abriu em 2004. Pode-se dizer que é relativamente recente. Fazer 20 anos daqui a pouco, Fiz essa conta, foi difícil, hein, John? Fiz essa conta aqui rápido, pensei rápido. Falei, Um programa recente, vai fazer 20 soltar anos daqui a essa. pouco. Uma faculdade centenária, realmente. Então, ridículo. não, mas tô plenamente pertinente nesse Obrigado, raciocínio. Yuri. Alguém aqui me respeita. Aí, o que acontece? A gente tem alguns estágios que acabam adequando mais a gente. Então, por exemplo, a maioria dos estágios a gente acaba ficando mais em atividades ambulatoriais. Naturalmente. Pertinente Exato. também. Porque, assim, o que a gente tem que, sabe, fazer, às vezes, um procedimento. Mas não que não seja menos importante, porque qual que é o intuito desse R1 passando em diversas especialidades? Primeiro, solidificar propedêutica. Perfeito. Porque, assim, a nossa especialidade ela é generalista nesse sentido. A gente vê a pessoa como um todo, não compartimentada em doenças como algumas vezes o judiciário entende, ainda por conta de um atropelo de conceitos, né, da especialidade vir depois e tudo mais, que a gente pode falar depois, mas enfim. Então, propedêutica,
entender como que é feito tal procedimento, o que tem de complicação, qual que é o prognóstico. Então, são algumas coisas muito, até pontuais, de certa forma, de cada especialidade, que a gente precisa absorver. É lógico que é muito diferente de uma residência específica. Sim. É 1 ano e meio, não é só no R1, extrapola um pouco para o R2. Mas são um ano e meio, assim, muito válido para essa solidificação e, ao mesmo tempo, juntando esses conhecimentos que a gente vai tendo desde o R1 de medicina legal na especialidade. Então, a gente vai começando a ver já a prática da medicina de uma forma um pouco diferente. Que massa. Desde o R1 a gente tem prática de perícia também, importante falar. Porque, então, é uma curva de aprendizado bem grande, assim, na R1. Às vezes é um pouco desestimulante para alguns, porque pensam, eu vim aqui para aprender a fazer perícia, por que eu tô aqui na neurocirurgia, sabe? Uhum. Mas é importante, a base da especialidade condiz isso. Se é a melhor forma, não sei dizer ainda, mas eu acho muito válido, né? Ela foi estruturada dessa forma. Eu acredito, na realidade, que o objetivo ali é ter uma familiarização, uma exposição um pouco mais intensa. Isso. Porque a gente, na residência, a gente não vai ver tudo de tudo. A gente vê o que é mais comum, às vezes vê o que é mais beleza. Mas você tem também uma ideia de como estudar sozinho depois, algum caso que aparece diferente. Tu tem ideia fonte de dados que eles pesquisam, trocando ali no dia a dia. E também aproveita de entender o raciocínio das pessoas que estão ali preceptorando, né? Então, acho que acaba sendo muito válido para te dar autonomia para depois estudar sozinho depois, né? Acho que faz bastante sentido essa troca mesmo, assim. Acho bem que da hora. Eu tive essa sensação quando eu entrei na residência, que foi quando eu realmente comecei a solidificar o raciocínio clínico. Acho que você sai da faculdade, teoricamente, todo mundo devia sair já com raciocínio clínico excelente, mas a gente sabe que nem sempre é possível. E, aliás, acho que nunca é possível. Sendo bem humilde aqui agora, não é possível. E acho que a residência serve muito para isso também. Então, quando você coloca isso tudo, para mim faz muito sentido, porque é uma parada que você vai usar muito. O raciocínio clínico, você vai usar um pericial, não sei qual é, mas a base do raciocínio é muito semelhante. Então, bem interessante. Só para fazer um parênteses aqui rápido, residência são 3 anos, né, de medicina. 3 anos. Legal, só pra galera também. Às vezes, né, tava tão perdido quanto eu, é bom a galera saber que são 3 anos. E aí, no final, você falou primeiro metade, 1 ano e meio ali de especialidades básicas, e nem sempre tão básicas assim, e depois, do metade do R2 pra frente. Então, aí começa a ficar mais voltado para a medicina legal de fato, como ela é, né? Desde o R1 a gente tem uma prática, todas as terças-feiras, no Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, com o professor Elcio, o Gabriel, excelentes preceptores, e tendo a familiaridade de fazer o passo a passo da prática de um perito geral. Ler processo, saber o que tem que procurar no processo, entender o que é aquilo, entender o que é perícia, estudar o caso. É um caso de ortopedia. Então, tá bom. Então, foi um trauma de platô tibial. Então, como que você vai examinar? Saber buscar aquilo, né? Depois, fazer o exame pericial, ou seja, atender a pessoa, fazer o exame físico, descrever, discutir o caso com o preceptor. Depois, fazer o laudo, aí discutir o laudo com o preceptor, né? Ou seja, é um processo que não é só o exame pericial em si. Aliás, eu diria que um dos pontos mais importantes é essa prática do laudo, de redigir o laudo. A gente... é bom fazer uma comparação com a rádio, por exemplo. Uhum. Que a rádio é o quê? Ver imagem, laudar. Imagem, laudar. Medicina legal é mais ou menos esse sentido, mas é saber escrever o laudo, que tem uma estrutura diferente dessas especialidades. Então, prática desde o R1. Aí, a partir do R2, aí vai ficar só focado nisso. Então, a gente vai para estágios do IML, né? Então, a gente passa no IML, vamos dizer assim, geral, e o de sexologia forense, aqui em São Paulo. Qual que é a diferença? Não, óbvio que eu sei. Não, sim. Eu já me jogando. Estágio. O que significa cada um? O IML geral é que aqui em São Paulo ele tem uma estrutura um pouco diferente dos demais, assim, em alguns estados, pelo menos o que eu posso dizer nesse momento.
que é assim, principalmente na capital. Os casos de violência sexual, eles são encaminhados para um IML específico, no Hospital Pérola Baito. Ah, sim. Não tem nada a ver com o hospital, né? Foi uma associação, vamos dizer assim, do Estado, da Secretaria de Segurança Pública com o hospital para que tivesse ali um IML para atender as vítimas ali, já fazer a parte assistencial e passar pela perícia ali, né? Que são coisas, né, bem diferentes. Então ali é um estágio mais que em tese, academicamente falando, seria de lesão corporal. Sim. Clínico, que é o que a gente na medicina legal fala clínica. Isso aí é clínica, a parte da lesão corporal, não é autópsia. No IML geral... Você está vivo. Tá vivo. Legal. Aí, na outra situação, que a gente passa também, isso são, tipo, 3, 4 meses no R2, aí 3, né? É um estágio bem longo. Aí a gente vê também lesão corporal, que não é sexológico. Então, briga, né? Ou então exame cautelar, quando a pessoa é presa, fica sob custódia do Estado, tem que passar por uma perícia para ver se não tem nenhuma lesão, não tem nada, né? E as autópsias, né? Que é o que o pessoal mais lembra. E aí a gente fica ali, né, aprendendo, fazendo as autópsias. Mas tem uma parte importante do R2 que antes da gente passar pelo IML, tem uma prerrogativa de passar pela patologia. Por quê? Para fazer as autópsias de causa de morte natural e não violenta. Legal. Entendi. Que o pessoal da patologia tem um método deles mais acadêmico na prática, assim, do SVO, da autópsia em si, né? Então, aprender a fazer uma autópsia e identificar causa de morte natural, que não é infrequente causa de morte natural no IML também. Super frequente, né? Às vezes foi encontrado só um corpo e vai pro IML, porque é uma morte suspeita. Sim. Só que aí vai ver, foi, sei lá, um AVC hemorrágico, sei lá. Então, é uma situação que... Clínica. Exato. Entendi. Então, a gente passa ali, antes no R2, na patologia, uns 3 meses, só para aprendendo essa parte, essa visão deles, que é muito útil, porque quando chega no IML, às vezes a perícia, a autópsia é um pouco mais objetiva. Né? Não estou dizendo que é mais simples, mas é um pouco mais objetiva no sentido de que às vezes é um traumatismo que foi claro que causou o óbito, né? É diferente na causa de morte natural. Mas também passamos em perícias judiciais, né, pela Justiça Federal, que daí por exemplo, uma das áreas que eu atuo, né? Então a gente faz, não é concursado, então a gente passa ali vendo principalmente na Justiça Federal casos que envolvem a União, então é INSS. A maioria são processos contra o INSS, são perícias previdenciárias, pode dizer assim. Ou de liberações de medicamentos que supostamente não está sendo contemplado no SUS. Tem enrolado muito isso? Muito. Nas provas tem tido uma tendência muito grande disso. Muito disso. É uma demanda muito grande, faço direto perícias disso, a gente faz é tudo dentro do âmbito do direito civil, né? Mas muitas vão às vezes para a Justiça Estadual, muitas vão para a Justiça Federal, né? Que é aquele estágio que eu falei que a gente passa toda terça, a gente também ao longo dos 3 anos, inclusive no R1, passa pelo menos um mês lá. Então são perícias cíveis, então indenização, perícias de seguro, as perícias de erro médico são lá. Erro médico, porque erro médico é um termo errado para medicina legal. Qual que é o termo certo? É o que a OMS define, que seria danos associados aos cuidados de saúde. É um palavrão, mas é o mais adequado, porque erro médico... Eu gosto de falar assim também. Então, Nossa. Às vezes é mais prático. Não, entendeu? DAX. Não é? Os cuidados de saúde. Então, porque às vezes Corta. às vezes tem essa prerrogativa de falar de erro. Enfim, Por que é errado falar erro? Porque erro médico é como se incultasse a culpa somente a nós. E nem sempre a falha técnica foi só nossa. Perfeito. Quase nunca é, né? Pode-se dizer que muitas vezes mesmo. É então, um sistema, uma cadeia. Exato, Processo. esse é o ponto, sistêmico.
Por isso que danos associados aos cuidados de saúde. A gente está falando de segurança do paciente. Perfeito. Essa é uma coisa que no nosso laudo, a gente, enquanto perito, tem que discutir para o juiz. Na nossa discussão, nós temos que falar tudo isso. Explicar pro operador do direito, que é o juiz, o advogado e tudo mais, que às vezes naquela situação teve uma situação sistêmica, uma falha sistêmica, né? E não necessariamente foi uma conduta inadequada do colega, né? Ou foi às vezes do colega e de outros profissionais. É importante que se diga, né? Ou às vezes foi de outros profissionais e o colega estava envolvido nesse sistema, Também, às vezes Isso foi uma... dá um outro podcast, né? A gente Dá. discutir defesa médica, direito médico, isso é outro rolê que já vou deixar, Se a galera quiser, comenta Estamos aqui pra isso, a gente tá com o nosso tempo Posta aqui, o a Yuri gente tá vai aqui vir. pra isso, a gente é o Eu Yuri tô- de novo. Tô bem. É isso aqui. Então posta aqui no comentário e manda um direct pra gente no Instagram. Pronto, Assim, ó, fiz a aqui gente quer. o marqueteiro. Aí. Vamos voltar. Não, então, é tanta coisa que a gente vai viajando um pouco, né? Falando a gente passa nesse estágio, passa no Instituto de Criminalística também, que daí são as perícias que não são o legista que faz. É o perito, por exemplo, exame local de crime. Né? São outros profissionais que fazem, não é o médico legista, diferente do que a gente vê no CSI da vida. Não, Mas isso o era o que eu ia CSI perguntar. Você começou a introduzir o Tu assunto. não atravessa a faixa do not cross Você não vai lá, você cata tudo e... com a tua não, lâmpada, com os teus queria muito. reagentes? Não? Muito entender, porque assim, isso é engraçado, né? A gente ouve muito, ou pelo menos a galera acha que a gente vive no Grey's Anatomy. Quem? A galera, Ah, gente na que não é medicina. médico. A Ficaram galera aqui fala, na merda. nossa, mas é assim mesmo? Todo mundo se pega no hospital. Essa pergunta rola. E a gente fala, olha, não é bem assim. Não pode fazer isso. E etc. E a gente agora vestindo outra roupa, né? A gente olha e fala, o legista é o do CSI. O que é diferente? Essa é a dúvida que eu tô aqui. Então já tô começando a ter um gostinho do que é diferente. Então, essa prática do legista no Brasil não é habitual. Tá. Pode até acontecer. Seria o ideal? Seria. Mas existem diversas situações que limitam essa prática que acontece nos Estados Unidos. Lá, o legista acaba às vezes indo muito pro local de crime mesmo, né? É uma limitação do nosso modo de trabalho e do sistema mesmo. É muito difícil. Você imagina uma cidade, uma grande cidade como aqui, ou Rio, uma capital. Gotham. Gotham. Gotham City. Entendeu? Meu Deus. Não é infrequente você ter 40 autópsias num plantão. Quem que tem Caraca. condição de ir num local de crime? Não, Seria por esse ótimo. trânsito, Em São Paulo, Pois tem a é. menor condição, você vai de Por helicóptero. mais que você vai de viatura, mas mesmo assim. Então, Sim. entendeu? Esse é o problema da prática. E isso limita, não que seja um problema que dificulte demais a perícia, de forma nenhuma. Mas é muito valioso para o legista você ver como estava o cadáver naquela situação, né? Porque você vê in loco, como foi encontrado. Ninguém mexeu, estava assim. Ah, legal, entendi. É o correlacionar com dados clínicos. Exato, Você correlaciona, exatamente. né? Isso que são elementos. Então você vê, Meti essa. às vezes, Vamos essas descer. coisas, Isso aqui é entendeu? minha dupla. É isso mesmo. Legal. E porque no Brasil acaba sendo quem vai pro local de crime é o perito de local de crime mesmo. Então ele faz toda a descrição, tira foto. Aí o legista tem acesso. Interessante. E eles podem plenamente se conversar. Ó, como é que foi? O que você encontrou? Tal. Mas, e assim, falar de um mundo ideal, claro que seria melhor se fosse possível, dentro da demanda que a gente tem, que é absurdo, um país extremamente violento, de ir pro local de crime, né? Isso difere. Total. Gente, muito bacana. Caraca. É. Eu tô aqui pensando, me bateu... Nossa, tá vindo um monte de dúvida, mas uma das coisas que eu queria entender, assim... A gente falou de muitas áreas de atuação Sim. do médico legal. Existem subespecialidades, existem áreas de foco. Você falou muito das áreas do direito, que vocês se especializam em cada uma delas. Mas pensando também, né, o que a gente sabe de seriado e afins, e eu vi até que a gente conversou um pouco disso pré-podcast, psiquiatria forense, outras áreas, assim,
não sei, tô tentando entender quais são todas as possibilidades. São muitas. É bem amplo mesmo. É absurdo até se a gente para pensar na disparidade de 5 residentes por ano formados a nível nacional pro tanto de demanda e pro tanto de subespecialidades que podem ser abraçadas. Esse é um ponto importante da especialidade, que a gente pode falar depois, que é, assim, é um problema da especialidade para o judiciário, só que poucas... a impressão que dá é que tanto os conselhos, tanto as associações de especialidade como o judiciário parece que não se atentaram muito para isso, sabe? Mas as áreas de atuação são inúmeras, né? E eu não tenho uma coisa muito dividida como você fala assim, faz cardio, vai para arritmia, né? Vai para eco, por aí vai. Intervencionista e por aí vai. Exato. Não é assim oficial, mas eu costumo dizer que é como cada área do direito é como se fosse uma subespecialidade. Então, por exemplo, né, tem colega que trabalha só com a medicina legal criminal, é legista, faz isso. Aí é concursado, né? É uma situação diferente das demais, porque as outras a gente é essencialmente profissional liberal. Entendi. Por exemplo, eu trabalho com perícia judicial e consultoria médico-legal. Perícia judicial seria trabalhar para um juiz, sou o perito de confiança dele, ou de mais juízes. No caso, na prática é mais juízes, né? Porque às vezes você se inscreve num juizado, num tribunal, e aí você vai sendo nomeado, né? Então, tem esse... o juiz que nomeia. Exatamente. Direito é massa, hein? Concurso. Massa. Esse não é concurso. Esse você é autônomo, você vai lá, você se inscreve no site e pronto. Legal. Por isso tem que fazer um baita laudo, né? Então, essa é uma coisa que assim, o laudo é como se fosse o cartão de visita, né? Porque, às vezes, o seu laudo, ele, assim, para vocês visualizarem como que o laudo tem um peso grande na prática do perito. Tem laudo que não é raro de 20, 30, 40 páginas, entendeu? Então, ou às vezes laudos mais enxutos, de 10 páginas. Dependendo da área, que são mais objetivos, entendeu? Então, às vezes, um juiz prefere um laudo mais completo, de discussão, outros mais objetivos, depende, né? Só. Tem isso também. A gosto do freguês. Academicamente a gente aprende a estrutura básica de um laudo, que é como se... Eu não, né? Os professores aprendem dessa forma, como se fosse uma tese. Tem estrutura muito parecida de um artigo científico. Você tem uma parte que é introdutória, de apresentação, quem que é a autoridade que está requisitando a perícia e tudo mais, quem você vai periciar, o que a gente tem de informação, aí vem uma descrição, que é o exame físico, o que a gente tem de documento, e aí a discussão e conclusão, igual ao artigo. Então, essa discussão eu vou juntar tudo, juntar literatura, né, que é pertinente, juntar legislação, que às vezes é pertinente, né. Geralmente é uma pesquisa, tanto olhando o caso em si, quanto trazendo para o juiz e adaptado para a linguagem que ele vai entender, né? O que é a medicina do ponto de vista médico, né? Legal, um trabalho de pesquisa, um trabalho investigativo. Bem interessante. Amarrar os pontos, tem que ter a tua análise. Sim. Né? O John tá realmente considerando. Eu me veria muito na medicina legal. Acho que é a primeira vez que eu vejo, assim, primeira não, mas é uma das grandes vezes que eu vejo você assim, caramba, seus olhinhos estão brilhando, John. Você tá empolgado. Mas eu gosto do meu trabalho na Mera, então. Se a gente perdeu o John, a gente já sabe o que aconteceu, Yuri, eu vou te processar se você fizer isso. Mas provavelmente eu vou perder. Yuri, chegou o momento de a gente perguntar. Existe o crime perfeito? Caraca, eu esperava muita coisa nessa pergunta, rapaz. Eu acho que perfeito pode existir, né? Mas agora... Dicas eu não sei. Não podemos. Corta a produção. Cara, eu queria fazer uma pergunta. Depois disso tudo, eu queria entender para quem é medicina legal e para quem não é medicina legal. Que perfil que você enxerga que se daria bem na medicina legal e que perfil que, cara, medicina legal não é o caminho que você tem que seguir? Não, é uma ótima pergunta, porque o que a gente vê hoje na especialidade são extremamente frequentes. Colegas que estão em outras especialidades, estão cansados de plantão, cansados da rotina assistencial, aí a medicina legal ela tem uma rotina mais tranquila em relação a essas outras, não tem plantão, você
trabalham em horário comercial, basicamente. Então, isso é atrativo para muitos colegas, né? Mas eu costumo dizer que, assim, não é a salvação para algumas frustrações da profissão, que são inerentes. Pessoa que faz medicina legal, que quer praticar medicina legal, primeiro tem que gostar de estudar várias especialidades. Essa é a essência, né? Então, a gente pode fazer perícia psiquiátrica, como você citou, sim. Algumas a gente acaba, eu particularmente acabo declinando para um psiquiatra forense, porque principalmente demanda criminal, né? Que é uma especialidade da psiquiatria. Surgiu da medicina legal, né? Legal. Psiquiatria forense. Extremamente interessante, considerei fazer também, esqueci de Tipo, falar serial psiquiatria. killer, não, chama aqui o... Exato. Então, fazer Mãe às matou vezes... uma criança. ou então análise... Ou então análise de, por exemplo, verificação de cessação de periculosidade. Que é aquela situação que... a Richthofen pode ser solta. Sabe? Essas coisas assim. Uhum. O psiquiatra forense sempre vai avaliando essas questões, né? Claro que tem vários conceitos jurídicos aí no meio que não cabe entrar, mas assim... Então, é uma área que é plausível. Tem que gostar de estudar várias especialidades. Vejo frequentemente pediatria. Direto eu vejo pediatria. Pra sua infelicidade. Então, mas não, mas é uma coisa que, assim, a rotina da pediatria que não me atraía. Mas a pediatria, o conhecimento da pediatria é útil. Quando a gente vê utilidade, a gente sempre acaba gostando mais, né, das coisas. Então, boa frase. É uma coisa importante a gente entender. Do exame, então, de estudar outras especialidades, de se atualizar em normas. Brasil, a cada dia que passa, acho que se hoje se for olhar na internet aí, vai ter mais umas 300 leis. Então é complexo, muda toda hora. Isso eu sei da preventiva. Tu vai ver Exato. como que o negócio tá aqui. Vem aqui, vou te dar uma linha do tempo, porque ele mudou 18 vezes até uma lei 880 até agora. Exato. Total. E outro ponto que eu falo, escrever. Tem que gostar um pouco de escrever, porque aqui você comentou uma hora importante, que a gente tá falando para um leigo. Não adianta eu falar para um juiz, isso é bulha rítmica e norma fonéstica. Não, o que é isso? Entendeu? Então eu tenho que explicar o que é uma insuficiência cardíaca para ele, de forma que seja didática. Só que isso é escrito, não é falado. Sim. Então é uma habilidade que a gente vai aprendendo na residência, com a formação, né? Então tem que gostar de escrever, gostar de ter essa diferença da assistência. Muitos colegas às vezes se sentem um pouco assim. Aliás, esse era um medo meu. Putz, mas eu vou deixar de ser assistente, né? Tipo, eu não vou tratar aquele paciente, né? Ele não tem mais paciente. Então, só que a partir do momento que você vê a utilidade prática sua, enquanto médico na sociedade, você fala, ok, não tenho mais paciente, mas estou exercendo uma função aqui que é importante, tanto quanto. Mas tem colegas que às vezes sentem falta disso. E não que seja uma limitação. Porque na nossa formação tem a medicina do trabalho, por exemplo. É uma outra especialidade. Mas a gente faz pós-graduação. A gente faz 3 pós-graduações durante a residência. Então, junto com a residência. Então tem essa formação e a medicina do trabalho tem uma parte assistencial, por exemplo. Você pode... não é uma coisa que limita absurdamente, mas não é o foco, obviamente. Né? A ideia é que você incorpore o método e a filosofia da medicina legal, porque esse é o intuito, servir à justiça. Então, conhecer isso, entender que se adaptar um pouco ao juridiquês também. Tem que gostar do direito, tem que... E entender algumas dinâmicas. Que tem um glossário específico do direito, né? Isso foi um grande desafio quando eu comecei a estudar preventiva, porque eles resumem conceitos que são palavras que a gente não domina naturalmente no nosso dia a dia na língua portuguesa, mas elas representam todo o conceito por trás do que eles querem falar. Entendeu? Então, dominar isso e até para se comunicar e para ler um processo, acho que deve ser um desafio bacana, assim. Sim. Torna um cara bem... Você tá falando das dinâmicas, né? Além disso, né? Além disso, tem a questão de, por exemplo, de relacionamento com outros profissionais. Porque nós não estamos mais no sistema de saúde. Não é. É uma quebra brusca do que a gente está acostumado, né? Não é uma coisa que a gente vai se reportar a um colega com encaminhamento. Não é isso.
A menos que seja uma perícia administrativa, que é o caso do INSS, que ainda não é um processo judicial, e aí o médico do trabalho tem uma comunicação direta com o perito, entre aspas, porque ele não vai... é para tal colega. Não, é o perito que tá lá. Salvo essas situações, não é uma situação direta de contato, e a gente tá lidando com profissionais leigos em medicina. Então, advogados, a própria polícia, o juiz, o procurador. Então, e o diálogo entre eles, o relacionamento entre eles dentro do processo é onde a gente vai se inserir. E às vezes assusta um pouco, para quem não está acostumado, às vezes algumas situações, né, que fazem parte de uma estratégia jurídica de um advogado. Às vezes tentar ou então te descer a lenha mesmo, entendeu? É assim. Então você tem que estar acostumado e preparado para essas coisas, né? Faz parte do trabalho, não é pessoal, né? E você acostuma ao longo da residência. Exato. Você vai pegando o jeitão e entendendo. Porque você vai entendendo que isso é uma estratégia. Total. Entendeu? Não tá conseguindo Isso desconstruir é meu bem legal. laudo. Isso é bem legal, acho que eu ia chorar Bem todos os legal. dias. É complexo, complexo. Imagino. Mas tem que gostar dessas coisas. Legal. Assim, no primeiro momento me vem isso. Bem Yuri, legal. o caso mais maneiro que tu teve durante a residência que analisar? Olha, é tanta coisa, né, que marca a gente, né? Mas talvez o caso mais interessante, ou os casos, eu posso dizer assim, foi quando eu passei no R3 na antropologia forense. O que é? É a parte da identificação de ossadas, né? De identificação humana, de fato, né? Então, uma pessoa carbonizada, uma pessoa que é encontrada, uma ossada que é encontrada. Então, tem o processo da perícia em si, ele é muito interessante você fazer. Claro que é uma situação muito delicada, né? Mas você faz uma entrevista com um possível familiar que às vezes tem... tá desaparecida há tanto tempo, tal. Será que essa vem de tal lugar? Foi encontrado nesse lugar, será que é dessa família? E aí fazer o preparo, né, do material. Então, às vezes não é só chegou a ossada ali e vai fazer perícia. Não, você tem que preparar para você conseguir analisar direito, aplicar métodos de identificação de estimativa de sexo, de idade, de estatura. Às vezes identificar uma possível causa de óbito, que nem sempre é possível numa ossada, por exemplo. Então foram uns casos assim que eu peguei no fim da residência mesmo, que me marcaram mais, porque são difíceis, né? Mas que trazem exigem um aprendizado e uma complexidade de aplicação de conceitos da medicina legal e puramente anatômicos, né? De identificação, às vezes, de um acidente ósseo. Essa angulação no fêmur é mais pendente para tal sexo, estatura, e por aí vai, né? Angulação da mandíbula, diferenciação às vezes de RN para adulto, como que é a angulação e tal. Então são coisas que me marcaram bastante, assim, de identificação, assim, achei bem interessante. É outro mundo, né? Baseado nisso, eu quero lançar o quadro Usa ou não usa? Vamos lá. Eu quero tirar minhas dúvidas aqui. Me deixa aqui 2 minutinhos. Dá 2 minutos aqui que eu quero tirar umas dúvidas. Tá autorizado, vai. Usa ou não usa lâmpada fluorescente para identificar alguma coisa? É útil. É útil, sim. Pode ser feito numa autópsia isso. A utilização. Mas... O que procura? Às vezes impressão, às vezes sangue, né? Um material... Provavelmente é sempre um material biológico. Algum líquido biológico qualquer. Mas... Normalmente isso é mais utilizado no local de crime. Faz sentido. Que é onde o legista não costuma ir. Eita. A gente aprende a ver, a interpretar, mas não é da rotina do Não, legista. é o dia a dia. Não é. Então, Usa ou não usa reagentes químicos? Eu ia perguntar isso também, mas eu fiquei com vergonha. Não tem nenhum problema. Obrigada. Mas é uma ótima pergunta, porque a gente pode fazer uso, sim. Quais comuns, assim? Às vezes você faz uma reação com soluções, por exemplo, de peróxido de oxigênio, essas coisas assim que você pode ver Eu ia falar para às vezes ter uma presença de sangue, essas coisas assim. Mas
de novo, não é muito habitual, são coisas que a gente aprende no livro, na parte acadêmica, quando antigamente não tinha um instituto de criminalística com equipamentos para você fazer uma análise de material, entendeu? Ah, entendi. Faz sentido. Era uma coisa mais assim, você pode até... Tem descrição, agora me fugiu o nome, mas, por exemplo, para às vezes identificar uma intoxicação por monóxido de carbono. Tinha uma substância que o Flamínio Fávero falava lá, agora me fugiu o componente. Tanto é que ele não usa na prática, mas que você podia ter uma reação e aquilo te evidenciava. Esse sangue, essa pessoa provavelmente teve uma taxa de monóxido maior, né? Essas coisas assim. Boa. Tem mais alguma? Usa ou não usa painel toxicológico? Painel toxicológico pra... Você diz em relação... Sei lá, dei um arsênio pra minha mãe, vamos supor, e aconteceu... Então, a toxicologia é um dos estágios que a gente passa também. Tá. A gente precisa ter esse conhecimento e tal, a gente passa no Instituto de Criminalística, mas acaba sendo mais para eles essa parte. A gente faz a coleta às vezes, por exemplo, no caso de uma intoxicação exógena por o famoso chumbinho, né? Tá. Ou seja, na autópsia, é mandatório que a gente não abra o estômago. Então, faça toda a secção do trato digestivo, entregue ele inteiro para o Instituto de Criminalística, porque lá eles vão abrir para impedir que, às vezes, você tenha uma reação química, às vezes com o próprio ar ambiente, que neutralize uma substância que foi ingerida. Olha Caraca. Por exemplo, né? E para você ter material suficiente, às vezes, para a pessoa, para o perito criminal lá no Instituto de Criminalística, na toxicologia e tudo mais, poder analisar, não tinha nada, ou então não, tinha só resto alimentar, tinha benzodiazepínico, entendeu? Tem essas coisas também. Tem algum? Não, eu não vejo muito. Sucesso esse quadro. Eu achei irado. Obrigado. Achei irado. Só que eu acho que se a gente continuar aqui no podcast eternamente, a gente vai roubar o Yuri por 3 horas. Eu vou fazer umas perguntas mais práticas, apesar da sua ser bem prática também. Mas eu queria entender, Yuri, qual foi o caminho que você escolheu e como que é a sua rotina? Porque uma coisa que às vezes eu falo muito com o pessoal que está escolhendo a especialidade, é entenda também o local de trabalho que você quer trabalhar. Sim. E como eu fui infantil e inocente ao falar que tem 3 lugares de trabalho. É o ambulatório, o hospital e o centro cirúrgico. Acabou de abrir um leque aqui de coisas que eu queria entender de local de trabalho, seu também, e rotina mesmo. Qual caminho você seguiu, quais os próximos passos, como é que foi isso? A minha rotina, ela segui por hora, como eu falei até no primeiro momento, eu acabei não querendo seguir a medicina legal criminal, né? Mas hoje eu sinto um pouco de falta dessa prática do médico legista. Então, pode ser que isso mude, né? E quem sabe no futuro me torne legista também. Mas eu segui outras áreas. Então, eu fui mais para a área de medicina legal das perícias judiciais, como autônomo mesmo. Então, eu trabalho, por exemplo, para o Juizado Especial Federal de Sorocaba e de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, apesar que no passado eu não fui para lá por conta de diversos fatores, mas então eu faço perícias para aquele juizado, diversos juízes, né? Então eu faço muito mais as perícias previdenciárias, de liberação de medicamentos, às vezes de seguro, envolve a Caixa Econômica, por exemplo, enfim. São perícias judiciais. Então eu trabalho, por exemplo, faço exame pericial uma vez na semana, tiro 2 dias na semana para escrever os laudos, ou seja, eu trabalho em casa fazendo os laudos. É um ponto importante porque dá trabalho. Você pode até automatizar bastante seu trabalho no laudo, mas fatalmente você precisa de tempo e de recursos, por exemplo, acessar a internet devidamente para buscar um up-to-date da vida, um PubMed, buscar evidência, estruturar o seu laudo, né? Estudar, né? Ter uma base disso, para fazer, enfim, concluir os seus casos. No primeiro momento concluir, porque a gente entrega o laudo e depois as partes se manifestam. Então, um advogado pode, não concordo. Aí o juiz pede para eu me manifestar. Aí eu faço um laudo complementar, por exemplo, né?
Mas, enfim, essa é uma das minhas atuações. Atuo também com consultoria, assistência técnica. O que é isso? É outra área de atuação da medicina legal que envolve a perícia judicial, só que é o perito de confiança das partes. Não é o perito do juiz. Isso está previsto em lei. Então, quem está processando ou sendo processado tem direito a ter um perito, nomear esse perito, para acompanhar o processo todo. E ele vai fazer o seu laudo, que no caso é o parecer, só muda o nome, vai fazer o exame pericial, vai auxiliar o advogado, às vezes, em algum documento que ele precise do conhecimento médico. É uma área de atuação que a gente faz com os advogados. Nesse caso, a gente faz, fica dependendo mais do perito do juiz. Por quê? Porque no caso, nas terças eu marco, as terças eu sei que eu vou ter o dia inteiro lá de perícia. Na assistência técnica, não. Quem marca é o perito, então eu vou depender dele. Então, às vezes é muito variável, né? Já fui... Aliás, gostar de viagem também é bom, porque já fui para Porto Alegre, já fui para tudo que é lugar fazer assistência técnica, né, por exemplo. Então, vai fazer lá o exame pericial, vai auxiliar o advogado. E atuo também com a medicina de tráfego, que é aquela outra especialidade que a gente faz também, que é uma especialidade independente, mas por que a gente faz na medicina legal? Porque tem uma área de atuação pericial, que é aquela de renovação do Detran, de CNHs e tal. Então é uma especialidade que também prestei o título e acabei seguindo também. No momento eu me dedico mais a isso também. Também área educacional, às vezes participo muito de atividade de ligas, né? Legal. Tentando desmistificar um pouco a medicina legal, né? Então basicamente essa a minha atuação no momento, assim. Perícia judicial e assistência. Massa demais. Legal. Joana. The Last. Manda tu. Não. Ele conhece muito do direito, não vou perguntar isso. Ele o quê? Ele conhece muito do direito. Não, deixa eu... Tá bom, vou perguntar então. A gente tem a pergunta do Circo de Fogo aqui, que é pra saber, cara, me formei, achei irado, gostei de medicina legal, entrei. Quanto que eu vou ganhar assim que eu me formar? Então, essa é uma pergunta que me fazem direto lá no Instagram, de quanto que ganha. E é muito prudente. E eu acho extremamente plausível que os futuros colegas e colegas se perguntem disso, porque é importante, né? Afinal de contas, é a nossa profissão. E a medicina legal, ela é atrativa nesse sentido. Foi também um dos motivos que me fizeram ter certeza. Falei, bom, é uma coisa que eu gosto e tal, e tem uma perspectiva boa. Isso, exato. Né? O tempo vai valer. Então, e aí, às vezes as pessoas, eu imagino, devem achar que eu fujo pela tangente, mas não é. Varia. Por que varia? Porque, como eu falei pra vocês, por exemplo, uma perícia judicial pelo Tribunal de Justiça, eu estipulo quanto eu ganho por aquela perícia. Claro que o juiz tem que aceitar o valor, eu tenho que justificar quanto eu tô cobrando. Não adianta cobrar 5 mil reais, 10 mil reais numa perícia e, tá bom. Você não vai querer enganar o juiz também, né? Exato. E tem os advogados. Exato. Não tem como. Mas às vezes é plenamente justificável. A gente tá falando de um processo que envolve várias empresas, é uma indenização por danos associados a cuidados, ou então uma situação criminal. Então, às vezes, vale aquele preço. Por quê? Porque como eu tentei passar aqui, o trabalho pericial não é só o exame. Eu tenho que ler o processo, às vezes tem 5 mil páginas, às vezes tem 200, às vezes tem 100. Isso era pra jogar baixo. 100, 200 era baixo. É baixo, é pouco. É baixo. 5 mil páginas? 5 mil. Isso é um céssio. Isso é muito comum é um céssio. Exato. Isso é muito comum quando é envolvendo assistência à saúde. Muito comum, porque aí a pessoa vai lá e põe o prontuário todo. Então, 2 meses de internação. Na UTI, na enfermaria e bora. Inscrição. Então, assim, vai variar o valor de uma perícia, e aí vale também para assistência técnica, porque o raciocínio é o mesmo, né? Na nossa empresa a gente tem um método muito objetivo para tentar quantificar e estipular um honorário. Então, você tem ali tempo de deslocamento. Por exemplo, eu vou fazer uma perícia em Bauru. Eu tenho um deslocamento. Isso quando é perto. Bauru ainda tá perto se eu for para outro estado, né?
Então, tem todo um custo, tempo para fazer um laudo. Às vezes, um parecer demora tantas horas. 5 horas para fazer um parecer não é infrequente, porque às vezes é difícil mesmo, tem que discutir um monte de coisa. Então, é tempo que eu vou computando. Então, varia. Se eu fizer 3 perícias com um honorário de, sei lá, 5 mil reais num dia, uma vez a semana, se eu fizer 3, 4, entendeu? Varia. Eu, por exemplo, eu opto por fazer um dia só de perícia. Mas as perícias que eu faço é da Justiça Federal, que daí é mais tabelado. Então, é um valor mais fixo. Não, é difícil o juiz... Às vezes o juiz consegue me dar uma prerrogativa de eu estimar. Não, quanto você precisa para fazer essa perícia. Mas a maioria não. Mas no Tribunal de Justiça, já sim. Na assistência técnica, também. Tem até algumas coisas tabeladas ou não. Mas, então, eu diria que assim, dependendo muito do que você vai fazer, né? Porque a situação também, eu fiz medicina de tráfego, também tem uma situação dessa especialidade. Eu acho que assim, você sai formado, você vai... Pelo menos você consegue tirar os 15 a 20 mil no começo. Com volume de assistência técnica alto, por exemplo, trabalhando para alguns escritórios, você pode aumentar bem esse valor. Ou mesmo de perícia judicial. Tem colega que não gosta de assistência técnica, só gosta de perícia judicial e vive muito bem, tranquilo, e vice-versa. Aí você pode juntar, às vezes você faz isso, mas que é super frequente, esse residente trabalha no ML, faz perícia judicial, assistência, trabalha no Detran, então você junta tudo. Então, o salário do médico legista no concurso do ano passado, se eu não me engano, tava inicial 9 mil. Não sei se é bruto ou líquido. Eu acredito que paga muito aquém do que vale a prática, né? Mas é um valor. Então, é muito variável. Pode ser bem alto, pode ser mais baixo. Depende do seu volume de trabalho. Posso fazer uma última pergunta aqui da minha parte? Na verdade, é uma síntese, eu queria que você validasse se está correto ou não. Uma conclusão. Me parece uma especialidade em que você consegue se livrar dos plantões de pronto-socorro UTI muito rapidamente. E isso é uma coisa que a gente não tem visto. Todas as especialidades que a gente chama, dificilmente, até rádio muitas vezes, outras especialidades, dependendo do local do país, é difícil você sair do plantão. Essa me parece, esse caminho é viável. E de fato é. Legal. O último plantão que eu dei foi na R2. Legal. Então, isso é atrativo para muita gente, sem dúvida nenhuma. Só que as pessoas, às vezes, que é o que eu falei, muitas pessoas hoje vendem algumas expectativas na especialidade, isso está sendo um pouco explorado indevidamente, na minha forma de ver, porque prezo pela boa formação em medicina legal, em qualquer especialidade, prezo pela nossa boa prática na profissão. É básico isso, acho que a gente precisa... Sine qua non pra atuar. A gente precisa lutar por isso, né? Então a gente vê muita promessa, faz esse curso aqui de fim de semana, você vai aprender a fazer perícia, você vai ganhar em 1 hora, você vai ganhar o que você ganhou no seu plantão de 12, você entendeu? Eu fui impactado por isso, sabia? Mas é super normal, cara. Tipo, você médico, não sei o que lá, vem aqui. Falaram, você sabia que tem como ganhar dinheiro fazendo perícia para o juiz, não sei das quantas? Exato. Então tem. E vendem isso. Com um curso de 12 horas. Você entendeu? Ai, Jesus. Então, isso vai existir. Tem pessoas que sim conseguem fazer isso. Só que assim, é uma coisa que precisa entender que o geral dos peritos trabalham bastante também. Porque muitos vão trabalhar não com valores que não é habitual se ganhar 10 mil reais numa perícia, 5 mil. 5 mil já é um valor bom, às vezes, numa perícia civil. Então a pessoa, às vezes, vai ter que trabalhar muito, fazer várias perícias durante a semana, só que tem o laudo. E que horas você vai fazer esse laudo? Então, às vezes, você tem uma tranquilidade, uma qualidade de vida de não estar num plantão, no estresse de uma sala de emergência e tudo mais, mas você vai estar ali em casa, você vai estar fazendo, vai estar respondendo questionamentos da justiça. É uma área, foge total da nossa zona de conforto, enquanto médico, né? Mas sim, tem uma prerrogativa
de fugir do plantão. Plantão em medicina legal, eu costumo dizer que é só no IML mesmo. Que aí tem plantão noturno, plantão diurno. Mas nas outras basicamente você tem fim de semana. Que tem perito que às vezes marca no sábado, por exemplo. Mas é de cada um. Você marca quando você quer, né? Yuri, massa demais. Eu acho que foi um dos episódios que mais abriu minha cabeça nessas 4 temporadas. Eu achei massa. Achei que pega um nicho da galera da medicina que curte direito. E não é incomum acontecer isso. Não. Só que a gente acha que se fecha o caminho a partir do momento que lateralizou para a medicina. E também, obviamente, tirou vários preconceitos no sentido até bom de ancorar, sei lá, com CSI ou alguma coisa do tipo, que parece que tá bem, tem as suas particularidades aqui da realidade brasileira e tal. Mas eu achei muito massa. Achei muito massa. Eu me veria fazendo e que legal, cara. Que legal mesmo o caminho que você tomou e acho que é uma boa promoção da especialidade. Tomara que a gente, como Medway, tenha promovido essa visibilidade da medicina legal, que é muito maneiro. Se você tem essa missão de desmistificar um pouco a medicina legal, com 2 pessoas você conseguiu fazer aqui hoje. Pode ter essa certeza. Fico feliz. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E palavras finais? Quer abrir aí o espaço, botar Instagram, blog, página pessoal, o que quer que você queira aí? Sim, primeiro agradecer. Eu fico muito feliz pelo convite mesmo. Foi uma oportunidade muito bacana. Fico à disposição sempre e deixo também o contato @papo de legista, tudo junto, tem lá no Instagram. Comecei no Instagram, aí tem no YouTube também, Spotify, algumas coisas mais incipientes, não chega perto dessa estrutura, mas tô lá também fazendo isso e, enfim, ali é o principal canal, quem quiser acompanhar pode, tô sempre respondendo, às vezes demora, às vezes, para ser notificado de algumas mensagens, mas eu tô sempre respondendo. Respondo todo mundo lá, fica à vontade. Animal. Joãozeira, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Recados finais? Recados finais, galera. Não deixem de seguir a gente no YouTube, canal da Medway, onde a gente também vai publicar esse episódio. Todos os streamings e reprodutores de áudio, Spotify, Deezer, Apple, Amazon, enfim. Amazon, acho que eu viajei, né? Não, acho que não tem Amazon, tem. Acho E também nos seguir no @medway.residência-médica. Joaninha, prazer enorme estar contigo mais uma vez. Sempre. A galera já sabe, quer comentar aí, quer botar... eu quero um podcast de tal coisa. Eu acho que seria legal comentar de direito. Eu quero acompanhar um legista. Medicina aeroespacial. Quero. Manda aí. Ô, John, já não é a primeira vez que você fala isso, eu acho que isso vai sair, porque você tá porque muito eu tô pedindo, empolgado se com isso. Contabilizar o número de pedidos, vai rolar. Comenta aqui, manda um direct pra gente, o que você tiver de sugestão, quiser conhecer mais da Medway, dos cursos e tudo, a gente tá super à disposição no nosso Insta pessoal também, né, John? Sim. @JohnML, DJONML. E mresende.jo, M de Maria, Resende com Z.jo, não é difícil, mais fácil que John. Então, como sempre, um prazer imenso, Johnzinho, com você, com o nosso convidado Yuri, com todo mundo que tá aí ouvindo. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu!